Olá, habitantes do mundo do marketing, tudo bom? Que bom ter você aqui no nosso podcast Mundo do Marketing. Estamos aqui hoje para falar de um case muito bacana aqui de educação, de disrupção de mercado. Vamos falar com a Andressa Mondin, CMO do grupo Med Systems. Tudo bom, querida? Tudo bom, prazer estar aqui com você hoje. Legal. Olha, eu já estava aprendendo um pouquinho sobre esse mundo, né, da estética, da tecnologia e tudo, e agora a gente vai aprender ainda mais como vocês fizeram, criaram um mercado, né, disruptaram o mercado, né. Conta um pouco para a nossa audiência, um pouco, antes da gente entrar em tudo que vocês fizeram, saíram de um faturamento de 6, 10 milhões para 1 bilhão em 7 anos. Então, assim, como que fez isso? Conta um pouquinho primeiro para a nossa audiência o que é o Grupo Med Systems. É um grupo de nicho que eu falo, né? Porque hoje, lógico, hoje todo mundo cuida da pele. Pós-pandemia, eu acho que virou um hábito, né? Todo mundo se cuidar. É uma tendência. Mas vender tecnologia para o profissional da saúde, como distribuidores, hoje nós somos um grupo, somos um ecossistema, mas começamos como só distribuição de tecnologia, é um mercado de nicho, né? Então, quando você olha assim, nosso relacionamento sempre foi com os médicos, né? Com o profissional da saúde, nunca foi uma marca pública, uma marca para o consumidor final. Porém, o sucesso da empresa nesses últimos anos, ele foi muito também na nossa capacidade de fazer com que as marcas dos nossos produtos chegassem no consumidor final como sinônimo de tratamento, beleza, né, e bem-estar. Então, foi uma jornada de crescimento onde uma das principais características que fez o nosso sucesso foi a gente saber trabalhar justamente marketing. Então, o grupo hoje é um grupo de sucesso, hoje ele é disruptivo mesmo, ele é o líder desse mercado de vendas de tecnologias dermatológicas, tecnologias de estética, né? E tecnologia não engloba só o device, né? Engloba também injetáveis, engloba outras coisas. E eu acredito que essa jornada de crescimento aí que a gente teve nos últimos anos, ela é graças a gente ter enxergado lá atrás, no mercado onde no segmento de nicho, a comunicação como um pilar para trazer o consumidor, eu acho que no centro dessa necessidade do que a gente vendia antes. Então, eu falo que assim, a gente é B2B. Nós vendemos para o profissional, para as clínicas. Porém, sem uma relação B2B2C, a gente não conseguiria ter tido o sucesso que a gente teve. Interessante. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Lá atrás, como é que foi essa jornada, né? De sair de 6, 10 milhões para 1 bi. E para trazer essa tecnologia para mais pessoas, né? Um tratamento estético no passado era caro, né? E era restrito, né? E a gente teve um boom aí desses tratamentos e, obviamente, o boom da compra da tecnologia. Mas sim, essa compra era muito... A venda pro cliente final era muito complexa, era quase que amadora, né? E vocês colocaram marketing nisso, né? Conta um pouquinho desse processo de trazer a comunicação, olhar o que vocês vendem de forma diferente, né? Se a gente for olhar para esse segmento, vou colocar 15, 10 anos atrás, era um segmento, ainda não é todo mundo que tem acesso a tratamentos de pele, tratamentos estéticos. Democratizou, mas não é algo que compõe hoje a receita de todo mundo por motivos óbvios do país. Mas era muito mais. Há alguns anos atrás, só frequentava dermatologista ou fazia tratamento estético quem tinha muito dinheiro. Porque os tratamentos eram caros, a compra dos lasers eram difíceis. Antes você tinha que importar, não tinha um facilitador no Brasil. Então, a médica que queria investir numa tecnologia mais cara, ela tinha que fazer todo o processo de importação sozinha, quase. E aí, isso limitava, né? Eu acho que o conhecimento dessas tecnologias, o uso dessas tecnologias para a população. E aí, esses tratamentos, eles começaram a ganhar atração à medida que esses
o tratamento para o consumidor final começou a ficar mais acessível. Então, vou pegar a história do nosso carro-chefe, por exemplo, o Ultraformer. Quando o Ultraformer chegou no Brasil, em 2016, o concorrente dele, que é o pioneiro no mercado, que foi o precursor dessa tecnologia, era um equipamento, além de caro, com consumível, né, o custo muito alto, muito dolorido, ainda continua, muito demorado o tratamento e com pouco acesso limitado para pouquíssimas pessoas, porque a gente está falando de um tratamento que faz um lift de, na época, 30, 25 mil reais. Não é todo mundo que tem esse ticket para pagar num tratamento. Então, só fazia mesmo, eu brinco que só a Ator Global fazia tratamento estético antigamente. Mas com certeza. E com a vinda do Ultraformer, que foi uma curadoria feita pelo nosso fundador, um equipamento coreano, esse mercado ele começou a mudar de patamar, porque o equipamento coreano... Primeiro, a gente teve uma barreira de desmistificar essa questão... Isso, eu queria que você contasse um pouco isso, né? Acho que antes de chegar... Acho que eu antecipei um pouco a pergunta. Antes de chegar na comunicação com o médico e com o cliente final, vocês tiveram essa barreira. Essa barreira que foi tiveram que transpor essa barreira da própria tecnologia, né? O concorrente é qual a nacionalidade dele? Americano. E ele foi o precursor mesmo, né? E ele era o equipamento conhecido como o único equipamento que faz lifting não cirúrgico no mundo durante muitos anos. Era o equipamento que as médicas viram um potencial para ter uma receita na clínica que não cirúrgica. Então, naquela época, o dermatologista, não o cirurgião plástico, tinha também a possibilidade de ter esse ticket mais alto na clínica. E não é todo mundo que está a fim de fazer uma cirurgia. Então, quando esse equipamento ele começou a ser uma alternativa de tratamento, de lifting, a gente encontrou o Ultraformer, né? O fundador da empresa fez uma excelente curadoria, trouxe o Ultraformer, mas ainda assim tinha uma barreira de nacionalidade, porque é um equipamento coreano. Há 10, 15 anos atrás, a Coreia não era vista como suprassumo da beleza, que beauty não era nem falado. E tinha, sim, um ponto de interrogação quanto à qualidade daquele equipamento. Então, foi a primeira barreira que a gente encontrou, que era, de fato, quebrar essa credibilidade, essa não credibilidade do equipamento perante a um equipamento americano. Então... Mais ou menos como a gente vê hoje no mercado de carros elétricos, Exato. Né? Que todo mundo questionou há uns anos atrás e hoje se aceita muito mais porque tem o conhecimento da potência da China, tem o conhecimento da potência asiática para construir tecnologia. Então, a gente teve esse trabalho de construir essa credibilidade da nacionalidade coreana. Então, foi a nossa primeira barreira. E o equipamento, óbvio, é um equipamento de excelente qualidade, mas a qualidade ela vem depois que você testa, né? Ele também era um equipamento que permitia o médico fazer um tratamento de forma... Ele é uma evolução do primeiro, né? Mais rápida, com bem menos dor, porque o primeiro equipamento de lifting não cirúrgico, né? Ultrassom, né? Ultrassom microfocado, doía muito. E aí o Ultraformer veio com a possibilidade de ser ultrassom micro e macrofocado, então ele também tem ponteiras corporais, muito mais rápido, indolor, com um efeito instantâneo, com um efeito muito bom, e com custo muito mais baixo para o médico. Então, essa junção de fatores, no momento que o médico estava olhando para a estética de uma forma diferente, possibilitou a democratização desse tratamento também para a população. Então, foi uma junção de fatores, era a ferramenta certa no momento certo, mas que poderia não ter dado certo. Mas vocês tiveram uma estratégia interessante, né? Usavam os dois equipamentos para comparar, né? Para convencer, né? A gente não precisou de... lógico que a gente teve um trabalho de convencimento, mas quando a gente levava o equipamento até para quem já tinha o outro, ele via que era um efeito superior, mais rápido, sem dor, e que ele ia ter possibilidade de atrair mais um ticket novo de paciente para a clínica, cobrar mais barato, cobrar, ampliar mesmo, sair só da classe A para a classe B, C de tratamento, abriu e encheu os olhos do profissional da saúde na época, do médico. Então, só que a gente poderia não ter tido sucesso. A gente poderia ter simplesmente... contado só com a qualidade do equipamento,
não ter feito um trabalho de marketing comercial bem feito e o médico não ter enxergado o valor, ter vindo uma segunda marca muito rápido e ter tomado esse mercado. E não, pelo fato como a gente trabalhou a marca, o branding do Ultraformer, dessa marca que era coreana no Brasil, possibilitou com que hoje ele é um sinônimo de tratamento. Todo mundo chega pedindo, eu quero fazer Ultraformer. Né? Não chega pedindo, eu quero fazer ultrassom microfocado, eu quero fazer um lifting no rosto. Não, as pessoas chegam... ele entrou num patamar dentro do nosso nicho, o mesmo patamar de uma Gillette, né? De uma Bic, né? É que Bic não é... a marca é conhecida, mas ele não é sinônimo de categoria. Mas ele virou um sinônimo de... Bombril, né? Bombril, exato. Ele virou um sinônimo de categoria. E isso foi um trabalho... eu falo que um trabalho super bem feito, mas a gente estava no momento... certo na hora certa, sabe? Sim, mas vocês utilizaram também estratégia de comunicação, né? E agora a gente entra um pouco na comunicação. Estavam também um pouco... Não tanto no... Estava ali também emergindo as estratégias de inbound, né? Vocês trabalham bastante inbound para poder convencer as pessoas, né? Educar o mercado, isso, né? Isso. Então, assim, tirando o fato de que, de fato, o mercado estava sedento por uma tecnologia com esta qualidade, com este preço, a gente aproveitou esse momento. Como eu disse, poderia ter sido outro. Um parênteses que você já comentou, o tratamento anterior, na verdade, a tecnologia anterior custava até 30 mil. Hoje faz de 3 até 8 mil reais. Né? Hoje está bem mais democrático. É claro que o valor final do tratamento depende da qualidade do profissional que está aplicando. Ele é um equipamento que a gente chama de técnico dependente. Depende de quem aplica. Então, assim, óbvio, desconfie de preços muito baixos, mas a gente consegue... Cada um tem o seu custo, cada um tem sua hora, sala, enfim. Sim. Então, sim, hoje de 3 a 5 mil reais se encontra um tratamento que há 10 anos atrás era high ticket, né? E é normal que os tratamentos eles vão tendo um ajuste de preço ao longo do tempo e tem uma contrapartida do volume. Tem muito mais gente fazendo verdade. Hoje também. Sim. Então, que a gente estava falando de comunicação... Isso, voltando para a comunicação, como que vocês transformaram o Ultraform em sinônimo de categoria? Inclusive, vai ser o título do nosso podcast. Você que veio aqui assistir... O título saiu agora. É muito... É gostoso falar disso, porque, assim, eu falo por mim, eu estou na empresa desde o início do Ultraformer, vai fazer quase 9, 10 anos, desde o primeiro Ultraformer. Então, eu participei dessa história, eu construí essa história, mas quando eu me deparo vendo uma marca que foi construída... tão de perto, eu falo, gente, realmente virou... É difícil aceitar isso. A gente tem um pouco dessa síndrome do impostor, né? É difícil aceitar que ele de fato, um sinônimo de categoria, mas é. E aí, qual foi a nossa estratégia de comunicação lá atrás? Primeiro, desmistificar a nacionalidade, que era dar credibilidade para a nacionalidade coreana, acho que foi uma questão. Não vou nem falar das estratégias comerciais, de apresentar o produto, a qualidade, as negociações, ser agressivo em negociações, isso foi um plano de fundo super importante. Mas em termos de comunicação e marketing, primeiro que esse nicho de venda de tecnologia médica, há 10 anos atrás, era um nicho muito com característica industrial. Então, o cara importava, traduzia aquele folder horroroso, levava para a médica compra aí se quiser, né? Tipo, a máquina era vendida como se fosse assim, um utilitário, né? E a gente... Não vendia um sonho, não vendia né? um sonho, não vendia benefício, não vendia nada. E quando eu comecei a transformação, né? Como exato. Hoje. Quando eu entrei na empresa, a grande sacada foi... A minha persona principal, o meu público principal, ele consome sensação, ele consome sonho, ele consome bem-estar. É uma profissional, um profissional que tem acesso às melhores experiências de luxo do mundo. Então, eu não posso vender... Ela está apostando a vida dela naquilo ali, ela está apostando investimento, ela quer que aquilo ali surta algum efeito. Tem resultado. Eu não posso vender aquilo como se fosse só uma ferramenta de trabalho, como se fosse um equipamento cirúrgico, que está ali na cirurgia, o paciente não está nem vendo.
O paciente tem que interagir com aquela história, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que comprar o sonho porque ele está participando ali de um movimento e a médica, né, o profissional da saúde, ele não pode comprar isso como se fosse uma ferramenta de trabalho, ele tem que comprar isso como se fosse assim, eu preciso pertencer a esse clube, eu preciso ter, se eu não tiver esta máquina, eu estou defasado. Fora da porque, querendo ou não, mesmo que sejam médicos, são pessoas, e pessoas são influenciadas por vaidade também. Então, como eu posso agregar valor na carreira daquele profissional, no currículo daquele profissional, através de um equipamento? Então, eu acho que nossa primeira jornada foi entender que não dava para vender a máquina como utilitário, que ela precisava ter voz, cheiro, sensação, conceito. Ela precisava ser embalada. Eu precisava vender para ela um sonho. Você vai ampliar a sua clínica, você vai pertencer ao creme de la creme desse movimento. O seu paciente, ele vai reconhecer uma transformação, porque trabalhar com tecnologia aumenta, né, o repertório na clínica. E foi isso que a gente fez. Então, eu falo que a gente deu cara, a gente personalizou, a gente trouxe pessoalidade para o equipamento. Ele tinha voz, ele era o queridinho. Todo mundo tinha esse tema, inclusive, foi a gente que criou, chamava ele de queridinho. Então, ele era o bebezinho da médica. E, do outro lado, eu não podia deixar ela trabalhando sozinha. Então, naquela época, 10 anos atrás, a gente estava no boom do inbound marketing, estratégias de SEO, e no boom das redes sociais, Sim. Instagram principalmente. Então, como eu tinha uma equipe, era eu e mais uma pessoa. Olha. Tá? Quando a gente chegou na empresa, trabalhando marketing, com um orçamento, acreditem, de R$300 mil ano. É pouco para fazer evento, para fazer estratégia e tal. Então, qual que era? A gente não tinha nada de orçamento, e qual que era a melhor estratégia? Ir para o digital. Fazer com que o consumidor sentisse necessidade de fazer aquilo para gerar demanda para a médica e ela querer pertencer àquele clube. Então, a gente sempre trabalhou, a estratégia principal era trabalhar B2B e B2C. Então, eu tinha que desmistificar o equipamento para o paciente para falar, cara, dá para levantar o rosto, dá para cuidar da pele, não vai para cirurgia. Isso aí que você está sentindo, que às vezes a gente vai envelhecendo, a gente chega na frente do espelho, a gente não sabe muito. Um dia a gente acorda e a gente vê que tá alguma coisa estranha. Foi essa aqui é real. Aí a gente fica assim, ó. E a gente... não é tão simples fazer esse lifting. Não é uma coisa, tipo, vou passar skincare. Há poucos anos atrás, as pessoas achavam que passando creminho no rosto ia fazer... Né? É isso que a empresa de cosmético vendia pra gente. E aí, desmistificar isso, dizer, cara, isso que você tá vendo no espelho tem solução. É tão simples. Olha o mecanismo que faz isso. Porque são pontos de coagulação embaixo da pele. Olha como que faz. Não tem pós. Você não vai ficar com o rosto inchado. Você não vai ficar com o rosto costurado. Você não precisa marcar com antecedência 1 mês para fazer um negócio desse. E o melhor, é acessível. Então, essa foi a nossa conversa com o consumidor. E do outro lado, o profissional da saúde, foi trazer algumas pessoas chaves que estavam usando a tecnologia para criar esse clubinho de pertencimento, dizer que eles poderiam acessar um ticket que eles não acessavam, mostrar a qualidade, obviamente, do produto, porque ele imprime qualidade na hora, e fala, cara, nós estamos construindo aqui uma história junto. Se você não estiver com a gente agora, talvez seja tarde, vamos beber água limpa? Então, a gente criou essa historinha e foi muito pautado para o consumidor encontrar a gente em todos os canais. Então, a estratégia de SEO, de blog... Hoje, a gente olha para isso, quem é de marketing, é o básico. E hoje, com inteligência artificial, é o básico do básico do básico, porque a gente consegue fazer de forma automática. Mas acredite que tem empresa que não faz, viu, né? Andressa? Mas entender como o mecanismo funciona, imagina 2 pessoas trabalhando com um hub ali de freelas, tentando fazer aquela engrenagem funcionar, foi uma sacada interessante. E outra, é a longo prazo. Então, a gente teve, enquanto isso não estava acontecendo, rede social servia como nosso portfólio. E aí a gente começou naquela época
fazer uma rede social pautada muito na sensação humana mesmo. Então, deixou de ficar falando de benefício, de qualidade de equipamento e começamos a entrar nas... Não era trend que chamava, mas assim, a gente fazia brincadeirinha, a gente mostrava... Fazia uma coisa... Criou uma personagem pro equipamento. Então, o equipamento ele era engraçadinho, ele conversava com a médica, ele fazia piadas de carnaval, entendeu? Então, a gente foi nessa onda e fizemos um branding em cima do queridinho do Ultraformer. E isso foi o início da nossa história de sucesso. Aí, só depois que a gente foi ver que isso era uma metodologia. Então, a gente implantou isso para outros equipamentos também. Mas eu falo que o fazer feijão com arroz bem feito, lá no passado, foi o que diferenciou a gente. Não é o que diferencia hoje, porque hoje o arroz com feijão está mais complexo, porque temos muitas ferramentas e tal. Mas é uma capacidade que os profissionais de marketing, eu acho que eles negligenciam muito o básico do marketing, os primórdios, o Kotler. Eles negligenciam o que de fato são os fundamentos. Legal. Né? A gente está muito focado nos hypes. E fazer uma engrenagem toda dessa, você não precisa de profissionais especialistas o tempo inteiro, mas você ter uma noção generalista de como fazer aquela engrenagem funcionar e fazer o básico num mercado que era amador. Talvez não funcione para o mercado de cosmético, que é mais evoluído, mas em mercados de nicho, isso funcionou super bem. E funciona ainda. Funciona, né? Você trouxe muito bem essa questão do básico bem feito, né? E de transformar o ordinário em extraordinário, né? Eu acho que é isso que vocês fizeram com o equipamento, né? Botou ele como protagonista também, né? Tirou Sim. ele de um papel secundário para trazer como protagonista e dizer que aquilo ali faz a diferença na vida da pessoa, tem uma transformação, né? E como é que está hoje esse processo, né? Como é que está? Você falou, hoje é muito mais complexo, Hoje né? é bem mais complexo. Então, imprimir esse tom de trabalho parece simples, mas não é, né? Você imprimir essa necessidade de continuar fazendo o básico e agora vamos incrementar. E não deixar de fazer, porque eu vejo também que as equipes de marketing começam um trabalho e têm muita facilidade de não dar acabativa. Então, imprimir esse tom de trabalho, por exemplo, conteúdo não pode ser blasé. Eu falo muito isso para o time. Você falou bem interessante, né? SEO é longo prazo, né? É médio e longo prazo. Então, vocês, desde o início, tiveram essa visão de médio e longo prazo também, né? Sim. E conteúdo não ser blasé. Eu falo muito isso. Na época, quando a gente ia escrever blog, é lógico que eu lembro direitinho, eu fazia o plano editorial, o que eu queria do tom, o que eu queria de objetivo e tal, os redatores escreviam, e eu revisava post por post, porque tinha que ter o tom, tinha que ter a autenticidade, tinha que ter aquela expressão que só usa assim em consultório, que você só vai saber se você visitar o cliente. Então, é uma coisa que assim, a gente nunca permitiu no time, é que o conteúdo fosse padrãozinho, raso. Então, isso também tira a gente eu acho que destaca a gente de outras formas de trabalho. Então, conteúdo, eu falo que imprimir esse tom de que conteúdo é importante, não é só por fazer, ele tem que conversar, ele tem que ter um significado, ele tem que trazer uma pauta nova, ele tem que trazer uma referência nova, é o que a gente fez e vem fazendo. Então, hoje, para diferenciar, como o básico é básico, hoje a gente está falando de um time de mais de 30 pessoas, que cada um hoje tem sua função, não dá para ser generalista mais, então cada um, obviamente, tem áreas dentro do time, mas eu vejo que a gente resgatar essa autenticidade do conteúdo, não perder isso, porque com inteligência artificial é muito fácil perder isso. Então, assim, não perder isso, não perder as criações que a gente chama de conceitos para o produto, de protocolos para o produto, trazendo sempre novidade do produto, mesmo que ele não seja novidade. Então, isso é algo que eu enxergo como uma diferenciação para o futuro. Porque também tem sempre consumidor novo, né? Tem sempre consumidor novo. Tem sempre pessoas que fizeram uma parte do corpo e não fizeram outra, por exemplo. Trazer o nosso ecossistema também, porque não adianta fazer só um equipamento. A pele ela é multicamadas, ela é multifatorial, ela tem... cada coisa é um tratamento, é uma finalidade. Então, trazer também essa necessidade de olhar para a pele como um tratamento global é muito importante. Trazer isso em conteúdo é muito importante. Como que eu associo tecnologias, como que você vai buscar, como você precisa buscar
a instrução antes de ir no profissional da saúde, qual equipamento, esse é melhor do que esse, porque tem várias marcas concorrentes no mercado de todos os nossos equipamentos. Então, o que você busca? Então, isso é um diferencial. E continuar fazendo, eu acho que a conversa com o consumidor nunca vai deixar de ser B2B2C. Isso que você falou foi bem interessante. Ir conversar, né, com o cliente. E vocês têm 2 clientes, né, praticamente, quase, né, que é o profissional da saúde, né, e o consumidor final, né, que pede pelo produto, né? Sim. Vocês tiraram bastante a bunda da cadeira, como a gente fala, né? Isso é bem interessante. É essencial. Eu não acredito em marketing sem experiência de rua. Eu não acredito em marketing sem conhecimento de business e comercial. Então, assim, seu time de marketing, ele não tem interação com o comercial, ele não tem interação com venda, não sabe fazer vendas, ele nunca vai ter essa delicadeza de trazer um conteúdo importante, relevante, uma estratégia relevante. Então, eu sempre incentivo muito o meu time a vai em evento, conversa com o médico, visita. Eu brincava que eu era par de vaso do comercial. Saiba vender, mesmo que você não seja bom, mas importante saber vender. Importante saber sobre o business da empresa. Então, honestamente, hoje, eu acho que é onde as pessoas de marketing mais pecam. Sim. Que é ficar só na comunicação e ficar só nas inovações, nas redes sociais, no que tem ali. Mas o negócio, ele acontece atrás, né? Então, isso eu acho que é o diferencial. Agora, como diferenciar, já que a gente atingiu a liderança, fez o feijão com arroz até aqui, hoje a gente tem hoje tem muito mais concorrente, muito mais veloz. Esse mercado, ele se profissionalizou bastante. Se diferenciar é o caminho que a gente está percorrendo agora, né? Então, a minha pergunta, hoje como diretora de marketing, talvez a estrutura se organizou para isso, a pergunta que não sai da minha cabeça. Eu fico o tempo inteiro pensando, como eu vou estar na frente agora que eu sou líder? É muito mais difícil do que ter feito a diferença num segmento que imaturo. Começando, né? Então eu fico perguntando. Eu acredito que o conteúdo ele continua sendo importante, mas para fazer um bom conteúdo tem que ter repertório. E é difícil extrair repertório. Não fazer por fazer com objetivo. Ter esse conhecimento de mercado, de business, de física, porque a tecnologia ela é pura física. Tem que conhecer o que está sendo vendido. Você colocou um componente a mais aí para o profissional de marketing, né? No caso de vocês, né? Tem que além de entender de número hoje, de Quando tecnologia, eu trabalhava no mercado de física. aviação, para você ter ideia, eu acho que isso faz diferença profissional de marketing. Por exemplo, eu não sei nem estacionar um carro ouvindo som. Não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu fui fazer curso de piloto porque assim, eu precisava entender qual que era a linguagem, o que eles estavam falando, o que eles priorizavam. Então, assim, se você trabalha com algo dentro de uma indústria, desculpa, desmonta e monta a tecnologia. Tem que entender o que você está vendendo. Não adianta entender só de comunicação. Então, para mim, hoje, a grande mudança de chave do profissional é ter coragem de emergir no negócio. Porque o que eu vejo que também está muito, muito transitório, né? É between jobs. Todo mundo está between jobs, né? Hoje eu fico aqui, mas eu não quero construir carreira. Ainda que você não queira construir carreira num lugar, enquanto você estiver lá, viva o espaço. Porque isso faz diferença para a estratégia de marketing, sim. Porque marketing nada mais é do que vendas. É isso. E é legal você ter trazido também, quando você comentou... como vocês fizeram essa transformação do produto, né, e do mercado, esse par com vendas, né, que você falou que sempre andou com vendas, né, e a estratégia de vendas foi fundamental para vender também o produto, né? Sim, super. Não só a Ultraform, mas outros também. A gente também tem outro case de sucesso que é o Lavian, que é um laser, e foi em visitas a clientes, a conversa, estratégias comerciais, que a gente percebeu que o médico, ele deixava grana para as farmácias, né? Porque ele sempre que você sai de lá, ele indica um receituário. E ele não ganhava nada com aquilo. Então, por que não posicionar um laser que ele pode trazer aquele cuidado de casa, aquele skincare de casa para dentro do consultório. Então, foi em visitas, foi em conversas que a gente desvendou que
o equipamento, ele seria uma alternativa de receita nova para o médico e para o paciente, uma liberdade de não precisar usar, por exemplo, maquiagem todo o tempo. Que a gente trata o equipamento laser Lavian como o BB laser, né? Ele substitui o BB cream, né? A base. Então, ele trata a pele de forma muito rápida, como um skincare, sem necessidade de tantos produtos e 3, 4 meses de tratamento. Não que o skincare seja desimportante, não é isso. Ele é importante, mas talvez você não precise de tantos produtos. Então, foi em visitas, estratégias comerciais que a gente descobriu um comportamento do médico que encaixava com um laser que não foi novo. Então, um Lavian é um laser de túlio. Ele foi lançado, acho que em 2020, meio da pandemia. Mas ele já existia, é uma tecnologia super antiga. Mas ela nunca tinha pegado no Brasil, porque não tinha toda uma embalagem de branding e conceito. A médica achava que era um laser fraco, mas na verdade não. Ele é um laser com finalidade superficial. Ele trata a primeira camada da pele, ele trata manchinhas, ele dá glow. É diferente de um laser de CO2 que faz todo um tratamento profundo. Então, a gente também teve que desmistificar esse mercado. Cada coisa para uma coisa e a gente faz isso com... Tem uma tecnologia nossa, nova agora, que também é uma tecnologia de mais de 30 anos no mercado e a gente está ressurgindo ela agora porque a gente embalou e está criando uma finalidade nova para essa tecnologia. É interessante, né? Raio-X que a gente faz usualmente quando precisa fazer é muito antigo, né? Tem a indústria médica, ela tem um tempo também muito longo de desenvolvimento, né? Tem. Não muda, né? A física não muda. Assim, o que faz é um aperfeiçoamento das tecnologias ou descobre uma nova finalidade. Então, um laser que só servia para uma coisa, ele começa a descobrir outras. Então, por exemplo, o próprio Ultraform, que foi feito para lifting, ele cria essa sustentação de novo do SMAS, que a gente chama, que é uma membraninha que envolve o músculo. Ele tem estudos já que ele consegue tratar rosácea, consegue tratar outras coisas, fazer tratamento capilar. Então, vão surgindo umas finalidades para um equipamento, entendeu? Então, eu brinco que nada novo sob o sol, né? Então, tecnologia médica... Isso traz um desafio para vocês comunicarem e também falando de grupo Med Systems, né? Você tinha um produto que foi carro-chefe, ainda com certeza é um carro-chefe importante, né? Mas hoje tem vários produtos, várias tecnologias, né? Como é que é trabalhar essa multimarca? Hoje o grupo Med Systems ele tem 4 unidades de negócio. Então a gente tem a unidade médica, a unidade estética, a unidade de injetáveis e a unidade oftalmológica. A gente também tem uma operação de varejo que é segregada à administração, mas a gente tem também. E óbvio que a gente está trazendo outras questões. Então, assim, tem outras pernas de crescimento, né? E dentro do grupo, a gente tem marcas de tecnologias diferentes para cada segmento, né? Então, como a gente era monoproduto, e hoje a gente deve ter em torno de, 50 marcas, nem sei o número certo, dentro do grupo. Cada uma vai ter um conceito, um posicionamento e um range de atuação. Porque tem tecnologia que mesmo você colocando muito marketing, muito investimento e fazendo um trabalho, eu sou cobrada todos os dias pelos meus clientes. Mas tem que pôr marketing, tem que fazer. Mas tem tecnologia que a finalidade dela não é abrangente no público final. Agora também tem um outro desafio, né, Andressa? Uma marca corporativa, né? Já tem bastante tempo no mercado, muitos produtos, né? A importância de fortalecer a marca corporativa para ajudar a vender todas essas tecnologias novas, mesmo que elas não sejam tão massificadas, né? Qual a importância hoje da marca corporativa do grupo Med Systems para vocês, olhando todo esse ecossistema? No nosso caso, a marca, quando a gente fala de vendas e B2C e o meu público, a marca do produto ela sempre vai sobressair a marca institucional. Isso não tem jeito, e é o que a gente quer, né? Então, a gente sempre vai ter as marcas dos tratamentos
maiores e soberanas à marca do grupo. Só que no momento que a gente cresceu muito, que a gente trouxe tecnologias novas, fez uma excelente curadoria, abrangiu os segmentos e a forma de atuação, até para agregar valor, porque já vender só máquina, só tecnologia já não é o suficiente, então a gente tem que trazer um injetável para comprar outro tratamento, a gente tem um centro educacional, porque a gente também tem a responsabilidade de treinar aquele profissional, a gente tem eventos, enfim, virou um ecossistema. Então, tudo que a gente faz hoje agrega valor. Cursos, a venda da máquina, os injetáveis. E aí, eu tenho que ter a preocupação, quanto a marketing, de trabalhar o produto e o go-to-marketing do produto de uma forma específica, e ele sempre vai ser soberano à marca institucional, mas a gente se organizar, porque algumas interlocuções elas precisam ser feitas perante a marca do grupo. Então, eu fazer com que o meu cliente, aí não entra consumidor final, o consumidor final pouco está importando quem vende aquela tecnologia. Mas com o meu cliente, mostrar para ele a força dessa marca institucional, como a gente pode prosperar junto com ele, o que mais ele pode extrair daquela empresa, é um ponto-chave nessa nova história que a gente está construindo depois de tanto crescimento. Então, a gente se organizou como empresa, como unidades de negócio ali dentro, marcas que servem em diferentes segmentos, mas o grupo é a grande sustentação e guarda-chuva disso. Essa comunicação do grupo, essa marca institucional, ela serve para algumas comunicações, não para todas, né? Então, quando a gente quer gerar valor, de fato, para o meu público que compra, quando a gente quer trazer todas as marcas dentro de um único ecossistema, então tem clientes que percorrem todas elas, então ela entra nesse sentido. Então, e a gente vive uma bipolaridade interna também, né? Porque muita gente conhece o equipamento e não conhece, às vezes, a empresa. Então, a gente tem um desafio... Mas é estratégico. É estratégia. A gente tem um desafio de fazer o meu cliente principal entender que aquele grupo tem outras unidades, tem outros serviços e outras funções para agregar valor no dia a dia dele. Isso a gente está nesse momento exatamente agora. Mas é natural que as marcas dos produtos, principalmente os produtos vedetes aí, eles tenham um branding mais avançado. Você falou de cursos, né? Essa parte de treinamento, de educar o mercado, também é um pilar muito importante para vocês, né? Super. E foi um dos pilares de crescimento também do grupo. Então, treinamentos de protocolos novos, protocolos avançados. Mesmo que o produto seja um produto de muito tempo no mercado, como que eu continuo atualizando ele com novos treinamentos, novas práticas, novas técnicas? Então, isso sempre foi muito importante. Então, hoje a gente tem um centro de experiência educacional lá no escritório. É um andar inteiro, né? É um andar inteiro. Então, eu falo de experiência porque não é só curso. A gente faz workshop de venda, a gente faz workshop pós-treinamento, grava vídeo, a gente tem áreas separadas para encontros de negócios. Então, ele é vivo, ele está sempre acontecendo. Ele tem eu tenho salas de treinamento, eu tenho 4 salas completas, clínicas mesmo dentro ali do centro de treinamento. Então, essa parte de treinamento ela é fundamental, né? É claro que, por ser técnico dependente, a maioria das tecnologias depende do conhecimento de quem está aplicando. Mas garantir o start, garantir os protocolos mais novos, explicar como o equipamento funciona, faz parte da venda. Né? Então, sim um pilar super importante. Interessante você falar de atualizar o protocolo, né? Porque, às vezes, o profissional ele trabalha dentro de um nicho ali, de um procedimento, mas ele pode expandir o uso, né? Fazendo novos protocolos, e vocês incentivam isso. A gente incentiva, a gente cria também e conta para o mercado essas novas criações, a gente busca coisas fora. É de fato um ecossistema vivo. Né? A gente vai se retroalimentando, o médico alimenta a gente alimenta o profissional da saúde, e isso vai virando uma troca, sabe? Então, é muito rico. Esse segmento está sempre... E cada pessoa e paciente é de um jeito. Então, as técnicas elas vão sendo descobertas à medida que você vai se deparando com uma pele diferente, com situações diferentes, e você vai criando protocolos em cima dessa diversificação. E os próximos passos? Aí a gente falou tem muito mais desafio, né? Muito mais complexo se manter na liderança. O que você está vislumbrando aí para esse ano, para os próximos anos, que já saiu de 10 milhões para 1 bi, né? Qual é o seu principal desafio agora?
Eu acho que o desafio desse ano, que para mim é um dos principais, eu acho que eu nunca estive nessa posição, é manter a liderança. Então, esse desafio ele é muito complexo, porque chegar lá não é tão difícil quanto se manter. Infelizmente, a gente dá mais importância para não perder do que para ganhar, né? Exato. Continuar inovando, continuar sendo vanguardista, continuar fazendo a disrupção na história. Então, isso é diferente. Isso depende de uma nova curadoria, novos produtos, mas depende muito mais da forma como a gente entrega os serviços. Então, o desafio, eu acho que não é mais a forma como a gente faz o marketing, porque isso, o tom do time... O tom como a gente faz, ele está bem estabelecido. Talvez meu desafio é não perder essa autenticidade que a gente sempre teve. E com a evolução das tecnologias é fácil se perder. É um desafio também de colocar o marketing em outros pontos da jornada do cliente, que é agregar no serviço, no atendimento, e ir para outras áreas da empresa para agregar essa mesma experiência que o paciente tem com a nossa comunicação, mas também com todo o serviço que gera um valor para o paciente, então, para o cliente. Então, eu tenho esse desafio de trazer a área para outros pontos de contato com o cliente. E tem o desafio também de buscar novos temas, criar novos protocolos junto com o pessoal clínico, criar novas formas de venda, ajudar ao cliente ter uma experiência melhor dentro de consultório. Então, muda, o patamar não é mais sobre uma comunicação, sobre a nova trend, sobre... mais complexo. É um pouco mais complexo, sabe? E, claro, manter o time entusiasmado, né? Eu acho que gestão faz muita diferença nessa jornada quando você está na complexidade, no tamanho que a empresa está. E passar tudo que eu aprendi e vivi para o time, para que eles criem também novas histórias, né? Através deles, assim, porque eu falo que parte dessa história eu fiz, algumas pessoas participaram, depois vieram outras, mas agora todo mundo tem capacidade de criar próprias histórias aí dentro de um grupo que te dá essa liberdade também, porque a gente tem esse DNA muito na gente, assim, de construção, sabe? E de inovar, né? Não pode deixar de inovar sempre. Sim. Né? Muito obrigado, Andressa Mondin, diretora de marketing do Grupo Med Systems. Um prazer conhecer um pouquinho sobre esse case, né? De transformar algo que era nichado em algo para mais pessoas, né? Democrático, né? Você tinha uma pergunta aqui que você não precisa falar quantas vendas você faz, embora você tenha comentado um pouco antes, mas... Uma máquina dessa, ela consegue fazer quantos protocolos e vocês precisam trocar quantas vezes? Isso dá para dar uma dimensão para a nossa audiência de quanto fazia lá atrás, sei lá, 10 mil procedimentos. Qual é a capacidade de procedimento que hoje vocês têm de vendidos, assim, vamos dizer? Nossa, essa pergunta é complexa, porque a capacidade de procedimentos depende da capacidade do profissional que comprou a máquina. Sim. E não é só uma tecnologia, não é só um tratamento. Mas aí tem que repor os... Assim, algumas tecnologias têm consumíveis, outras não. Então, por exemplo, laser é muito difícil o laser ter um consumível. Então, é complexo porque cada produto tem a sua característica. Mas, assim, a gente usa sempre o parâmetro do faturamento da empresa para dar uma dimensão de como esse mercado cresceu, de como esse mercado, de fato, explodiu aí nos últimos anos, porque medir tratamento é difícil. Por exemplo, uma tecnologia que não tem recompra de consumível, eu não sei quantos tratamentos o médico consegue fazer. E a gente está falando de médicos de padrões diferentes. Tem clínicas que tem 4, 5, 6 salas. Tem clínica que tem uma. Então, depende também do tamanho. Mas é um mercado crescente. Pelas nossas vendas já dá para ver. O brasileiro, ele é vaidoso. Ele trata a estética como uma matéria-prima e ele está buscando cada vez mais. Então, assim, o que eu posso trazer é, por exemplo, o LTV do paciente aumentou. Hoje se começa a fazer muito mais cedo tratamento estético, na casa dos 20 anos, e a gente, pela longevidade, vai até muito mais tarde. Antes, começava a se fazer tratamento com 50 anos.
que era corretivo, não era nem preventivo. Hoje a gente tem a prevenção, o tratamento, a correção. Então, o range aumentou muito. Então, se eu colocar aí de 20 a 70 anos, eu estou falando de 50 anos de um paciente recorrente em tratamentos estéticos. E comprando vários durante o ano e comprando diferentes tratamentos, porque uma coisa não trata tudo. Então, essa é uma dimensão que eu posso pra gente trazer, né? E cada vez mais gente entrando, né? Nesse segmento, se cuidando, os homens, sabe? E temas específicos. É claro que naturalidade é um assunto que está voltando. A gente passou um tempo no mercado de estética com muitos exageros. Tudo... Ainda bem que nós enxergamos e estamos voltando. Então, a gente teve o excesso da harmonização facial, excesso de preenchimentos, excesso de cirurgias. E a gente percebeu, e acho que em tudo isso não é só na beleza, que back-to-backs é uma coisa que está em alta, né? A gente voltar à naturalidade, manter aquela naturalidade por mais tempo, cuidar da saúde global da pele, prevenir não é rejuvenescer a todo custo, é prevenir. Você vai envelhecer. É administrar esse envelhecimento. Então, isso está muito em alta. E quando a gente fala de tecnologias que não são invasivas, que não mudam a característica do seu rosto, do seu corpo, isso vai ficar cada vez mais em alta. Porque não é uma correção, não é você ir lá e fazer um tratamento estético. É uma prevenção a longo prazo. É um tratamento. É um tratamento de 50 anos. Porque hoje você faz o botox, amanhã você precisa tratar a mancha, depois é o melasma, depois... Sempre você vai estar nesse tratamento, não tem fim. Tratamento estético é como tudo na vida, eu falo que é uma eterna pia de louça suja. Sempre vai ter louça para lavar. Então, sempre vai ter coisa para fazer. Então, não tem como medir quantos tratamentos de dimensão, mas é um mercado que está pulsante. E vocês vão estar sempre vendendo, né? Com certeza. Se tem um DNA que é nosso, é o de vendas. E é um mercado muito gostoso, assim. Estética, ela mexe, de fato, com o centro do ser humano, que é a vaidade. E é importante. Sim. É muito importante. Sim. É bom se olhar no espelho e ver a cara um pouquinho melhor do que antes, né? Exatamente. Bom, Andressa Mudim, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast do Mundo do Marketing, diretora de marketing da Med Systems. Vamos sair desse episódio com vontade de fazer algumas coisas, né? A gente já teve aqui comida, a gente pegou e comeu na hora. Agora vai sair daqui e vai agendar algum procedimento estético, né? É uma delícia. Façam e não só ficar na questão do setor estético, aos profissionais de marketing, gente, o que eu posso deixar de mensagem, porque a gente está falando, né, do mundo do marketing, resgatem repertório, resgatem o feijão com arroz, porque essa história ela foi construída com base de boas estratégias de marketing. Então, eu falo que às vezes a gente quer participar de grandes histórias que já estão prontas e tem um monte de empresa precisando ser construída e precisando de um trabalho de frequência e a gente não enxerga isso, né? Então, eu acho que a gente é um bom case para quem está construindo aí carreira nessa área tão gostosa que é o marketing. Com certeza. E precisa ter uma empresa que tenha essa cultura também, né? De inovação, de apostar no marketing, no comercial. E deixar o marketing trabalhar, gente. Deixa o marketing trabalhar. É isso. Bom, então vamos trabalhar, né? Você que está aí acompanhando com a gente o podcast, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado, Andressa, viu? Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Legal. Até a próxima, pessoal. Nos vemos aqui no Mundo do Marketing. Tchau, tchau.